O Bolsonaro entrou em pânico completo com o resultado de uma pesquisa no Rio de Janeiro, porque o Alexandre Ramagem, o candidato pessoal dele, Bolsonaro, está a 30 pontos do Eduardo Paes. E isso nem é o pior. O pior é que o Ramagem aparece na terceira posição, podendo nem ir ao segundo turno. A militância tá super desmobilizada e o Bolsonaro tá preocupado. Mas também o Bolsonaro apoiou a soltura do Chiquinho Brazão, boicotando a candidatura do Ramagem. É um desastre completo. Bolsonaro tá tenso porque o evento no Rio de Janeiro, em Copacabana, o reduto político dele também não foi ninguém. Ele não tem mais esse poder de mobilização. Uma derrota do Ramagem no Rio é desastrosa para Bolsonaro. Mas o que você acha desse cenário? É um enfraquecimento claro político de Bolsonaro? Ramagem vai ao segundo turno ou não? Se você curtiu isso, e eu sei que você curtiu, deixa o like e se inscreva no canal. Essa pesquisa divulgada, esse resultado, na verdade, né, que deixou o Bolsonaro em pânico, foi trazido para nós pela Bela Megali do O Globo. E essa pesquisa, ela trouxe um verdadeiro banho de água fria no PL, não somente para o clã Bolsonaro, porque essa pesquisa mostra. Eu vou falar qual que é o instituto daqui a pouquinho. Essa pesquisa mostra o Alexandre Ramagem com 30 pontos atrás do Tarcísio de Freitas. Isso tem provocado, do Tarcísio de Freitas não, do Eduardo Paes, que é o atual prefeito. Essa pesquisa, ela tem provocado uma desmobilização muito grande dentro do PL do Rio de Janeiro. Porque a capital carioca é o reduto político do Bolsonaro. O Bolsonaro ele pode ter nascido em São Paulo, mas toda a trajetória política dele foi no Rio. Então é esperado que no Rio de Janeiro o Bolsonaro tivesse ali um grande poder de mobilização, transferisse votos, mas o Eduardo Paes está caminhando para ser vitorioso no primeiro turno. O Ramagem foi uma escolha pessoal do Bolsonaro. Ele poderia ter escolhido outras pessoas, o próprio governador do Rio estava articulando para que o integrante do PP e não do PL fosse o prefeito, fosse candidato a prefeito contra o Eduardo Paes, no caso o Luizinho. Mas o Bolsonaro bateu o pé, quis mostrar força e vai se lascar. Porque como o Alexandre Ramagem é uma escolha do Bolsonaro, é uma derrota pessoal do ex-presidente. É diferente, por exemplo, de São Paulo. São Paulo, o Bolsonaro vai perder de qualquer forma. Se o Nunes for derrotado, Bolsonaro vai falar: ele me escondeu das campanhas. Mas o Nunes é o candidato do Bolsonaro. Se o Nunes vencer, vão falar que o Nunes ganhou escondendo o Bolsonaro. Então em São Paulo já era, Bolsonaro vai estar derrotado. Mas ele pode, pessoalmente, amenizar a derrota falando que o Nunes nunca foi a escolha prioritária dele. Ótimo. Mas no Rio, não tem o que o Bolsonaro falar. No Rio, o Ramagem foi dele. O Bolsonaro entrou em choque, entrou em discussão dentro do PL pelo Ramagem, que foi uma opção também do Carlos. Ramagem, que era o diretor-geral da BIM, amigo pessoal do Carluxo, escolha pessoal do Bolsonaro para disputar o Rio. Então tudo isso leva a uma derrota do Bolsonaro. Foi uma burrice o que o Bolsonaro fez. Nós temos outras pesquisas, para além dessa pesquisa desastrosa, que mostram que a situação da Ramagem está muito ruim. Saiu recentemente uma pesquisa do Instituto Paraná, que mostrava o Eduardo Paes, atual prefeito da cidade, com 46%. Dentro da margem de erro ali de aproximadamente 3 pontos, existe a possibilidade do Eduardo Paes encerrar a campanha no Rio de Janeiro no primeiro turno. Depois, na segunda posição, nós temos o Ramagem com 13% e o Tarcísio Mota do PSOL com 7%. Na margem de erro, eles estariam empatados. Mas outras pesquisas que foram agregadas pela CNN Brasil, e aí pegaram várias pesquisas e fizeram um agregador, mostram o Ramagem empatado com o Tarcísio Mota. Então não há uma garantia do Ramagem ir ao segundo turno. Ele vai perder? Vai perder. Quem vota no Tarcísio Mota, não vota no Ramagem, vai depositar os votos no Eduardo Paes e o Paes vai ser novamente o prefeito do Rio de Janeiro. O problema é o Ramagem não ir ao segundo turno. Ficando atrás, não consigo nem falar, de um candidato de esquerda, do PSOL. Foi divulgada uma pesquisa, e eu acho que é essa pesquisa que causou o banho de água fria no pessoal do PL. A Bela Megali não falou qual era a pesquisa, não trouxe os resultados e não falou do instituto. Só falou que havia uma distância de 30 pontos do Ramagem para o Eduardo Paes. Eu acredito que a pesquisa que foi divulgada foi do Instituto Prefab Future. Prefab Future. Por que eu acho isso? Por conta dos resultados. É um instituto desconhecido? Sim. É um instituto que
Talvez seja local, Rio de Janeiro? Pode ser. Eu conheço? Não. Procurei na internet, encontrei muito pouco sobre ele. Mas essa pesquisa mostra o Ramagem 30 pontos atrás do Eduardo Paes. O Eduardo Paes tem ali 35% dos votos e o Ramagem tem aproximadamente 3%. Mas como eu falei, o pior não é isso. O pior é que hoje, nessa pesquisa, o Tarcísio Mota do PSOL está na segunda posição e o Ramagem está na terceira posição. Aí você pode falar, mas há um empate técnico de 5 candidatos na segunda colocação. Sim. O Tony de Paulo também do MDB, que é bolsonarista e outras figuras mais. Só que, numericamente, o Ramagem está atrás. É um desastre completo. O Bolsonaro, ele tem um medo no Rio de Janeiro. Porque, como nós falamos, é o reduto político dele. Houve a possibilidade do Flávio disputar. Isso em 2023. O Flávio e o Carluxo até tiveram ali um atrito. Porque o Flávio falou de disputar, se lançou, o Carlos também queria e o Bolsonaro não quer filho disputando cargo no executivo. E ele falou, ninguém vai disputar. Nosso candidato vai ser outro, Braga Neto ou Ramagem, depois acabou sendo Ramagem. Por quê? Porque uma derrota de um integrante da família Bolsonaro no Rio de Janeiro e tudo desenhado para uma derrota, seria assim, poderia ter um impacto político muito grande para o capital político da família. Seria uma exposição absurda de demonstração de fraqueza. Então o Bolsonaro vetou a candidatura de todo mundo e colocou um terceiro. Porque o Rio de Janeiro é o local mais sensível do Bolsonaro. O Rio é a campanha chave para nós observarmos. Porque o Bolsonaro, ele deixou a presidência da República e o bolsonarismo passa por um movimento de transformação, podendo Bolsonaro permanecer como líder ou não. E essa transição vai acontecer de 2022 até 2026. Com o ponto pivotal agora a campanha municipal. Então nós temos que ver o que vai acontecer. O Bolsonaro, claro, está preocupado, porque em Copacabana ele não mobilizou ninguém. Copacabana, tudo bem, a gente sabia, o Rio de Janeiro é menor do que São Paulo, ótimo, mas dá aquela quantidade só de pessoas no Rio, a cidade do Bolsonaro, tava calor, mas foi feriado, não, é muito pouco. O Ricardo Noblat do Metrópolis falou que o Bolsonaro ficou assustado, ele percebeu que ele não mobiliza mais. O PL fez uma aposta, acreditava que contra tudo e contra todos os problemas climáticos, haveria muita gente porque o Bolsonaro mobiliza. E não aconteceu. Se o Bolsonaro não leva as pessoas para o Rio de Janeiro, qual é o poder de transferência dele de votos para o Alexandre Ramagem? Não dá. E não adianta os bolsonaristas quererem ficar batendo boca com o Ramagem, dando bronca no Ramagem, falando que ele deveria atacar mais o Eduardo Paes, não Lula, que ele deveria entrar de cabeça na campanha. Não adianta, porque o Bolsonaro faz uma articulação para soltar o Chiquinho Brazão, que é o mandante do caso Marielle, e arrebenta a candidatura do Ramagem. O Rio de Janeiro tá cansado, como estado, mas também como cidade, tá cansado das milícias. Dessa composição de milícia, crime organizado, até mesmo uma parcela da política, e algumas igrejas, como no caso da igreja do Malafaia, que recebia o miliciano, que foi preso, para fazer trocas. E o Bolsonaro vai e solta isso, detona a candidatura do Ramagem. E se boicota. É muita burrice. Muita burrice. Mas burro paga pela burrice e o Bolsonaro vai pagar e bem gostoso. Opa.